Fala, meus amigos, fala galera, como vocês estão? Jogo muito importante hoje pelo Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, e agora contra o Palmeiras, que é o líder do campeonato. Um bom jogo para a gente ter a nossa reação que a gente precisa para o jogo mais importante do ano, assim melhor dizendo, até agora nesse momento, contra o Rivadavia na terça-feira, e o Marcão precisa muito restaurar a confiança dessa equipe. Tudo que você precisa saber você vai encontrar aqui no canal do Jornalista Tricolor, esse pré-jogo de Fluminense e Palmeiras hoje pelo Campeonato Brasileiro. Vai rodar a vinheta, deixa seu like e vai se inscrever no canal. Tamo junto. Fala, meus amigos. Para quem não me conhece, eu sou o João Pedro, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Dentro desse canal aqui a gente sempre fala sobre Fluminense, sempre aborda tudo sobre Fluminense, voltando sempre com notícias atualizadas sobre todo o dia a dia do Fluminense. Então eu espero que você deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal e também me siga nas redes sociais para você continuar me apoiando e a gente crescer cada vez mais juntos. Galera, vamos falar um pouco sobre esse jogo entre Fluminense e Palmeiras. É um jogo muito importante para o Fluminense, igual eu falei no começo do vídeo. Se a gente olhar na tabela do Campeonato Brasileiro, a gente se encontra hoje em quarto colocado. O jogo nosso contra o Palmeiras é o jogo que abre essa 23ª rodada. É um jogo que vai muito decidir o nosso futuro, né? Porque nós estamos ali a 2 pontos de diferença do Cruzeiro. Se o Cruzeiro ganhar o nosso jogo e a gente perder para o Palmeiras, a gente perde nossa posição e sai do G4, o que não vai ser nada bom. Isso mesma coisa se o Bahia ganhar da Chapecoense e até se o Corinthians ganhar o seu jogo, o que vai ser contra o próprio Cruzeiro. Então, qualquer resultado desse jogo, se não for vitória do Fluminense, vai ser muito ruim para a nossa sequência do Campeonato Brasileiro. Jogo hoje às 16h30 e a gente precisa muito restaurar essa confiança. O Palmeiras, se ganhar esse jogo aqui, vai para 51 pontos e fica bastante longe do Flamengo, que está em segundo colocado. Mas olhando para nós, temos que ganhar muito essa partida. Se a gente ainda pensa em alguma coisa, pensa em permanecer no G4, pensa em continuar ali disputando esse título que, se a gente colocar que é difícil, improvável, pelo menos a gente tenta ali fazer os nossos pontos. A gente está com 35. Se a gente fizer mais 3, a gente vai a 38 pontos. Isso vai ser muito bom. Não vai tirar a gente da quarta colocação, mas vai deixar a gente ali pertinho do Red Bull Bragantino, que vai ser a próxima partida às 18h30. Falando sobre o retrospecto do jogo, Fluminense e Palmeiras se enfrentaram 124 vezes. Essa é a partida número 125 entre as duas equipes. Até então, 39 vitórias do Fluminense, 20 empates e 65 vitórias para o Palmeiras. Então a gente perde muito para o Palmeiras. Mas o bom é que a gente tem muitas vitórias dentro de casa, no histórico contra o Palmeiras. Ao todo, são 62 jogos dentro de casa como mandante, 28 vitórias, 12 empates e 22 derrotas. A gente leva uma vantagem bem legal ali de 6 vitórias ali entre Palmeiras, uma vantagem de 6 ali para a gente conseguir estar melhor do que eles. Mas o nosso retrospecto ultimamente não vem sido muito bom. São 3 jogos contra o Palmeiras nesses últimos anos e a gente só ganhou da última vez, que foi de 1-0 naquele 8 de dezembro de 2024, que foi aquele gol do Kevin Serra na última rodada do Campeonato Brasileiro, o qual a gente se salvou do rebaixamento. Desde então a gente não ganha do Palmeiras. A gente perdeu de 2-1 em 2025, naquele jogo Copa do Mundo de Clubes, com aquele erro do Martinelli. A gente estava jogando muito bem, mas a gente deu um mole. O Germancano até fez um gol de pênalti, enfim. Depois a gente teve um 0-0 com o Zubeldia no comando ainda nessa época. Já estava o Zubeldia, aquele 0-0 que os Palmeiras precisavam muito vencer para querer, né, ainda ser campeão. Mas isso não aconteceu. Ficou no 0-0 com nós. Uma partida que até Gabriel Fuentes, depois o Freitas foi lateral esquerdo, enfim, estava jogando até com esse uniforme aqui o Fluminense, não sei se vocês lembram. O Igor Rabelo entrou nessa partida, foi um 0-0 ali que o Fábio salvou muito aí do Fluminense. E nesse ano a gente perdeu de 2-1, né? Foi aquele jogo bem do futebol bem jogado, quando o Fluminense estava no prime. A gente viu uma partida muito boa do Fluminense lá na Arena Barueri, junto com o Palmeiras. Eram as duas equipes que estavam desempenhando o melhor futebol do ano naquela situação. E foi um jogo de muita trocação para lá e para cá.
o Lúcio Acosta fez um golaço, muitos jogadores que entraram em campo estavam jogando muito bem naquele começo de ano, mas infelizmente a gente veio com essa derrota num pênalti muito ali duvidoso, roubado ali que a gente teve, que o Vitor Roque fez o gol. Mas são 3 jogos sem ganhar do Palmeiras. Nesses 3 jogos, 2 foram fora de casa e um só dentro do Maracanã. Então a gente está precisando muito dessa vitória depois de ter vindo aí de 8 jogos sem vencer. A gente precisa muito olhar isso e falar assim: agora é a hora de vencer. Mas como que vai vencer, João Pedro? Com a provável escalação que o nosso querido Marcão colocou para esse jogo. A gente vai com a provável escalação na tela agora. Primeiro, vamos falar do Palmeiras. O Palmeiras é a primeira escalação que a gente vai falar, porque sempre é o nosso time adversário, para a gente não se aprofundar muito e passar um pouco batido. O Palmeiras vem escalado com Carlos Miguel no gol. O Palmeiras joga com uma função de 3 zagueiros, tem hora, um 3-5-2 ali que joga, porque o Kelvin, que é o lateral direito, está machucado, está fora do jogo, junto com o Paulinho. E o Abel Ferreira joga uma escalação bastante ousada, com Bruno Fux, Gustavo Gomes e Murilo como os 3 zagueiros do time. Aí é aquele trinco de meio campo ali que a gente coloca o Alan na ponta esquerda, que é o jogador da base deles. Aí tem os 2 volantes, Marlon e Andres Pereira, e como volantes. O Piquerez é o ponta de esquerda ali também. O Alan joga na ponta direita, perdão, e o Piquerez joga na ponta esquerda. Os 2 flancos ali, alas do time, junto com o Arias sendo ali o armador do jogo, caindo bastante pelas pontas também. O ataque, querendo ou não, para mim, na minha opinião, um dos melhores ataques do Brasil. Flaco Lopes e Vitor Roque, que está voltando para essa partida. Vitor Roque está vindo de uma lesão, está voltando. O Abel Ferreira colocou ele nessa provável escalação. Provavelmente entre e seja titular dessa partida, para querer recuperar o seu ritmo. O Palmeiras sabe que precisa muito do Vitor Roque para esse jogo, para o jogo, na verdade, também na quarta-feira contra o Cerro Porteño, e buscam esse ritmo para o Vitor Roque voltar bem nesse jogo, para no jogo contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai, eles conseguiram uma vantagem boa e conseguir a classificação lá. Não tá, você tá vendo aí que o Palmeiras não tá poupando nem um pouco, né? É o mesmo time, é o time forte que eles têm, a base muito forte. Eles só vão tirar mesmo quem precisa tirar para o jogo contra o Cerro Porteño. Mas a mensagem que o Palmeiras está passando, o Abel Ferreira está passando para esse jogo, é que não vai poupar ninguém e vai ser esforço atrás de esforço. A gente viu que o Palmeiras está 2 rodadas sem vencer já no Campeonato Brasileiro. 2 empates, tá muito ruim. O time veio de um empate também contra o Cerro Porteño, precisa muito dessa vitória, porque tá vendo ali o Flamengo já no retrovisor e eles não querem perder esse título do Brasileirão. Mas agora vamos falar do nosso Fluminense. Pessoal, o Fluminense, vocês estão vendo aí na tela, o Fluminense está vindo com um esquema de jogo um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? São jogadores ali mistos que vão jogar para essa partida e outros ali que a gente coloca como titular também. O Marcão está colocando a mão na massa para querer voltar com tudo. A provável escalação do Fluminense com o Marcão, lembrando que é provável, vem com Fábio no gol, Guga na lateral direita, Igor Rabelo, isso mesmo, Igor Rabelo. É aquele negócio, o Beldia saiu, Igor Rabelo joga. Igor Rabelo tá jogando junto ao lado de James. O Ignacio está suspenso dessa partida. O Freitas vai voltar a ser relacionado para esse jogo, provavelmente já não entre como titular, né? Por estar sem ritmo, mas a zaga deve ser Igor Rabelo e James e René na lateral esquerda. O Guilherme Arana teve um problema com a cabeça e tudo, deve ser poupado para esse jogo e quem pega essa titularidade é o René novamente. O meio-campo, que é um meio-campo que, se não tiver ninguém cansado, se não tiver ninguém desgastado ali, tem que ser o meio-campo titular do Fluminense, que é o melhor que nós temos hoje, com Hércules e Martinelli. Mas se forçar muito esses caras, eu opto e sou muito a favor de deixar eles no banco e poupar um pouco da partida. E Paulo Henrique Ganso, olha só, isso mesmo, olha só como que o mundo dá voltas, né? Paulo Henrique Ganso que anunciou que iria sair do Fluminense e tudo, estava fazendo proposta, só que nenhum clube foi corajoso de enviar uma proposta para ele e ele continuou no Fluminense. E ele, tomara que ele entenda, né? Que ele consiga ver que o Fluminense é o clube onde que ele é sim valorizado, onde que o clube que ele merece ficar e querendo ou não merece se aposentar até o final desse ano. Tomara que aposente logo.
Paulo Henrique Ganso está como titular dessa partida e é uma baita oportunidade para o nosso camisa 10 desempenhar o seu bom futebol. E o ataque vindo com Canóbio, Soteldo e Hulk. Esse é o ataque do Fluminense, é o ataque que precisa fazer gols. Ainda mais Hulk, que não vem muito bem, vem nessa fase ruim desde quando chegou no Fluminense e precisa muito tirar tudo isso e voltar a fazer os gols. O Fluminense contratou o Hulk para fazer gol, para ser a solução. E ele precisa mostrar isso. E de tudo que isso que a gente está falando, tudo se envolve Marcão precisa restaurar a confiança desses jogadores. E restaurando a confiança desses jogadores, pode ter certeza que a gente conquista muitas coisas nesse ano. O Fluminense tem que se tornar um time que não pode ter medo do Palmeiras. E tem que jogar com seriedade, tem que jogar com tudo que tem que ter. Com o jogador que tiver, com base, com o jogador que não faz não sei quantos meses que não joga, enfim, tem que bater de frente, porque nosso time é um time que sabe e tem que bater de frente contra o time do Palmeiras, não pode ter medo com esse time e com nenhum outro do Brasil, né? Então essa é a provável escalação de momento do técnico Marcão para esse jogo contra o Palmeiras. Chegando ao fim do nosso pré-jogo, o árbitro dessa partida será de Anderson Daronco, ele mesmo. Anderson Daronco vai apitar um jogo do Fluminense na apita desde o dia 6 de novembro de 2025 e agora ele foi escalado para essa partida hoje, nesse dia 15 de 8 de 2025, apitar essa partida entre Fluminense contra o Palmeiras. Jogo grande para ele, a gente tem um retrospecto até bom, com mais ou menos, né? Bom não, mais ou menos com o Anderson Daronco. Ele teve 44 jogos apitando o Fluminense, 16 vitórias nossas, 16 derrotas e 12 empates. Nosso último jogo contra ele foi Fluminense 1, Mirassol 0, aquele jogo protocolar que a gente fez 1-0 com o Zubeldia sendo treinador ainda, a gente ganhou nesse jogo no Maracanã muito bem com o gol do Serna e ficou por isso uma arbitragem tranquila ali até, na minha opinião, daquele jogo, um jogo bem interessante. E a gente vem, já que a gente vem com essa vitória, e a gente precisa muito, vem que o tomara que o Anderson Daronco chegue e faça uma arbitragem boa, né? Se a gente olhar até aqui, a classificação dele tá como classificação de perigo. Então, é um problema o Anderson Daronco, mas tomara que ele faça essa arbitragem e ele não apareça. Hábito bom é o que eu sempre falo. Hábito bom é o hábito que não aparece na partida e deixa o jogo fluir normalmente, beleza? Então é isso, pessoal. Fluminense e Palmeiras se enfrentam hoje, 16h30, transmissão do Premier, que a gente vê aí os canais Globoplay, tudo certo com eles para essa transmissão que abre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, e 3 pontos serão fundamentais para a nossa sobrevivência no campeonato e conseguir cada vez mais subir na tabela e conquistar, querendo ou não, logo os 45 pontos tão desejados de todos os clubes, todos os 20 clubes no Campeonato Brasileiro. Minha opinião, vitóriazinha tranquila do Fluminense, 1-0 tá bom, tá ótimo, 1-0 é 3 pontos, tomara que a gente consiga. E você que vai ao estádio, você tem uma missão, vaiar o Arias até que você fique rouco sem voz. Mas não saia do estádio do Maracanã sem vaiar o Arias. Fazer tudo que você quiser, mas não dê apoio ao Arias em nenhum momento, porque vai ser um clima caótico e o Maracanã com certeza vai estar com muita gente da nossa torcida para esse clima caótico ser construído cada vez mais. Beleza? Deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, galera, e até a próxima!